Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Talks. Hoje eu vou trazer um convidado aqui especial, ele é meu amigo, biólogo, entende tudo sobre os animais, meu parceiro também quando a gente vai fazer filmagem com animais, André. Obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço o convite e vai ser um bate-papo. Você é meu amigo, a gente estava falando aqui um pouquinho, né? André Buriqui ou André Costa? Meu nome de verdade é André Costa, mas aí o Buriqui acabou virando sobrenome e hoje tem um monte de gente que me conhece como André Buriqui. Então, se falar André Costa, acho que quem que é André Costa? Sem querer acabou virando sobrenome, hoje virou André Buriqui. Ah, que legal, trabalho bacana que você faz. Eu quero que você conte um pouquinho. Como começou os animais na sua vida? Então, na verdade começou, eu era bem pequeno, né? Eu tinha uns 9, 10 anos, aí próximo da minha casa em São Caetano tinha um parque, que era uma escola de ecologia, onde tinha alguns animais, e aí depois da escola eu sempre ia para lá. E eu ficava lá junto com alguns biólogos que tinha e fui indo, e aí acabei entrando na faculdade de biologia, né? Fui trabalhar primeiro em alguns zoológicos, trabalhei no Zoológico de São Paulo, Jardim Botânico, no Museu de Zoologia da USP, e depois resolvi abrir a minha empresa e seguir com o que eu estou hoje, né? Que é a Buriqui Educacional. A Buriqui Educacional hoje atende algumas escolas, não é isso? Isso, a gente tem algumas frentes, né? Tem a frente de educação ambiental, que são palestras e apresentações que a gente faz com alguns animais, e tem também o estudo do meio, né? As saídas pedagógicas que a gente atende em escolas, levando crianças, o que eles estão trabalhando em sala de aula para vivenciar na prática em campo. Olha que legal. Então é turismo pedagógico, né? Que a gente chama. Eu imagino que as crianças devem ficar alucinadas, né? Fica, porque quando elas estão ali na sala de aula, vendo alguma coisa no livro, e você leva ela para campo, que ela vai ver na frente dela, é outra coisa, né? Não tenho dúvida. Mas a criançada que mora em vivência, apartamento, né? Também, né? Que não tem esse contato também, né? Tanto com a natureza, né? Assim, e você tá ali com esse olhar de biólogo também explicando, né? Porque na verdade hoje a natureza está cada vez mais longe da gente, né? Que é o que você falou, o pessoal está dentro de um apartamento e sai do apartamento e vai para um shopping. E aí quando você leva a molecada para um lugar que eles não estão acostumados, né? Você olha, leva para uma fazendinha e vê sair o leite de uma vaca, eles não acreditam, porque eles conhecem o leite dentro de uma caixinha, né? É verdade. Então é mais ou menos isso. E aí parece que você trouxe aqui dois convidados aqui hoje. A gente trouxe dois convidados aqui. Quer mostrar já? Quero. Então o primeiro é um bichinho bem legal aqui, ó. Que é uma serpente, né? Essa serpente é bem legal, é um animal chamado corn snake, ou cobra do milho americana, né? É um bicho dos Estados Unidos, é encontrado nos milharais dos Estados Unidos. Esse animal já é adulto e é uma das espécies mais reproduzidas no mundo, né? Então, você vê, essa daí ela é branca porque ela é albina. Tá. Mas ao longo da reprodução em cativeiro foi acontecendo várias cores diferentes, né? Então é um animal que tem diversas cores aí, fugindo do padrão natural dela. E o que a gente estava conversando aqui agora há pouco nos bastidores também, que já fizeram pergunta para você, ela fecha os olhos? Na verdade não, né? A serpente, ela não tem pálpebras, né? E ela tem uma pupila transparente, que é para proteção dela. Então você sempre vai ter uma serpente de olho aberto, ela não fecha o olho nunca. E quando você vai fazer esse trabalho nas escolas, né? Então, na educação, aí você consegue levar os animais, né? A gente leva diversos animais, né? Principalmente serpente é um bicho porque assim, na nossa cultura, serpente já é um animal que é considerado ruim, é um animal maldito, né? É comum numa apresentação eu pegar uma serpente e alguém falar, nossa, eu tenho pânico, eu tenho desespero com serpente. Aí eu falo, mas você já teve algum contato, algum problema? Não, nunca nem cheguei perto. Então como você tem pânico de algo que você nunca teve contato, né? Porque na nossa cultura já está incrustado que é um animal ruim, que é um animal maldito. E na verdade não é, né? Você está vendo aí que o bicho é totalmente tranquilo, né? Sabendo lidar. E uma coisa legal também de falar, né? Então a gente está aqui com uma serpente aqui também, falar em relação à documentação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um papagaio em casa que não tem documentação, né? Então ele consegue documentação. Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Para a legislação a gente tem duas listas, uma que é chamada de animais domésticos, por exemplo, cachorro, gato, então você não precisa de documentação nenhuma, e uma que são os animais silvestres, que é esse animal, por exemplo, um papagaio. E aí você não consegue documentar um animal. Então, quem tem um papagaio há 60 anos e não tem documento, você não vai conseguir documentar, ele vai ser sempre ilegal. Esses animais, eles são adquiridos de criadouro que tem autorização do IBAMA para reprodução. E aí os filhotes têm autorização para ser vendido, né?
Então, na verdade, você tem que comprar um animal documentado. Documentado. Né? Esse bicho é microchipado, ele tem toda uma documentação, né? Então, não, isso é legal para falar para o pessoal de casa, que é justamente isso. Não é só você ter um animal como esse, mas é muito importante você ter ele documentado, né? Ah, não, senão é tráfico de animais. Sim. Além de cadeia, você vai pagar multa pelo bicho. É legal falar que o tráfico de animais é o terceiro tráfico mais rentável do mundo, né? Só perde para drogas e armas, uma coisa às vezes está ligado com a outra. Então, ter animal ilegal em casa é um grande problema, né? Sim. Quem mais você tem de convidado? Tem mais um outro bichinho aqui, que esse aqui bem bacana também. Tem esse carinha aqui, ó. Isso aqui, para os fãs de videogame, é o que deu origem ao Sonic, né? Isso aqui é um porco-espinho africano, ou ouriço pigmeu africano, hedgehog. É um bicho já é adulto. E o que é interessante desse carinha aqui, né? É que, na verdade, o nosso pelo, ele é feito para proteger o corpo do frio, né? Da temperatura. Sim. E como esse carinha vive na África, ele não precisava ter pelo no corpo. Então, ao longo da evolução, os pelos se modificaram e viraram espinho, né? Que é muito mais útil que uma proteção para ele. Se alguém incomodar ele, ó, ele se fecha numa bola de espinho. Ó. E aí ninguém consegue pegar, né? É que esse já tá bonzinho, ele já não espeta mais. Então, uma coisa também dos seus animais que já estão acostumados já, né? Como é um animal que já nasceu em cativeiro, então ele já nasceu próximo ao ser humano. E a gente está sempre manuseando, sempre cuidando dele, então ele acostuma com o manejo, né? Então são animais mansos, né? Que não vão oferecer problema nenhum, já estão acostumados com que idade tem esse aí, né? Esse aqui está com 2 anos. 2 anos. Esse bicho vive bem pouco, ele vive 5 anos só. Então é um bicho que vive bem pouco. Agora a serpente já vive de 20 a 25 anos, então é um bicho que já dura muito mais. Muito mais. Né? E essa cresce mais ou está no tamanho dela? Não, essa já é adulta. É uma fêmea adulta, os machos ficam um pouquinho maior. Mas essa já está adulta já. E me conta um pouquinho mais do projeto que você tem, na verdade, essas viagens que você faz, né? E depois eu queria que você me contasse também a viagem que você fez para a África também. Ah, bacana. Então, a questão de saídas pedagógicas, né? Então é um trabalho que a gente faz com escolas. Então as escolas ligam para a gente e falam, eu estou trabalhando com eles, por exemplo, sobre animais. E a gente monta todo um roteiro personalizado para levar esses alunos a algum lugar que tem animais, por exemplo, no caso, né? Então a gente freta ônibus, tem os monitores que vão acompanhar e fazer a monitoria. De repente, se tiver algum lugar, então a gente leva eles para campo, né? E tem o trabalho de educação ambiental. Um dos nossos projetos é o Conhecendo o Mundo Animal, que é onde a gente leva esses animais, né, e muitos outros, e aí fala um pouco de curiosidades, de lendas, comportamentos sobre esses animais. Então o intuito é justamente tirar das pessoas esse preconceito que a gente acaba tendo, né? Bastante, né? E agora o André também, um parceiro, né, de filmagem, né? Você lembra que nós fizemos o filme com o Anderson Silva, né? A gente fez bastante gravação, né? Bastante. Fizemos com o Anderson Silva, fizemos da Amazon. E qual era o animal? Era uma aranha, não era? Era uma aranha caranguejeira, né? Gravamos com a aranha, já gravamos o Zé do Caixão com cobra. E com a coruja também já fizemos alguns... Foi, da coruja, fez que teve agora um longa que vai ter, né, com a Xuxa, não foi? Isso. A gente fez bastante gravação já com esses animais. E qual é o mais difícil, assim, de manusear, na sua opinião? Você que é... Então, na verdade, a gente não tem animais difíceis de manusear. Você conhecendo o comportamento do animal, você sabe como manusear ele, né? Tem alguns animais que são mais difíceis do trato, assim, do dia a dia, por ser mais sensível, né? Então, animais invertebrados, né, insetos, essas coisas é um pouco mais difícil. Agora, esses maiorzinhos já é mais tranquilo, né? Então, e como ele vive em casa, por exemplo, com você? Você tem um terrário? Todos ficam em terrário, cada um com o seu terrário individual, e cada terrário com a característica que precisa. Por exemplo, esse é um animal africano, então é um terrário mais quente, mais seco, né? Esse é um animal que tem um terrário mais úmido. Então depende da necessidade do animal, você vai construir o espaço dele de acordo com o mais próximo que ele teria no ambiente, né? No ambiente dele, na necessidade dele. Quer colocá-la lá um pouquinho? Sim. Para ela descansar? Deixa ela aqui comigo, aqui, ó. Quantos animais você tem hoje lá, André, com você? Hoje eu estou com em torno de uns 50, 60 animais. Desde arara, outras cobras, tem lagartos, tem um jacaré,
tem papagaios, vixe, tem bastante bicho lá. E eu sei também que você faz trabalhos em hotéis também, né? Então, eu sei que Isso. você também faz o trabalho com as crianças também, né? Levando para... Onde tem criança e adulto que a gente pode levar mensagem de educação ambiental, a gente está indo, né? Então, desde aniversário, né? Inclusive, a gente fez um aniversário aqui uma vez, né? Com a Coruja, lembra? Hotéis, a gente trabalha bastante, empresas também. Sempre com esse foco de educacional. De educacional, sempre com foco, né? de educação, sempre com foco de transmitir algo legal desses animais. E quanto tempo já, André, que você já está nesse... Então, a Buriqui, oficialmente, ela está com 15, esse ano faz 15 anos. 15 anos. Né? Eu falo oficialmente porque foi quando eu abri CNPJ, porque eu trabalhava antes, 5 anos eu trabalhei sem CNPJ. Então, se você for ver, de trabalho tem mais de 20 anos já no mercado, né, trabalhando. Então, bastante tempo, aí tem já um... Bastante tempo. E quais são os seus projetos aí para o futuro? O que você almeja aí? Então, a gente está expandindo um pouco essa questão de estudo do meio, né? Então, vamos ver se esse ano a Buriqui começa a fazer alguns trabalhos para adulto, grupos de adulto com viagens, né? E a questão de consultorias, né? A gente tem tido algumas pessoas de outros estados vendo o nosso trabalho e procurando a gente para levar esse trabalho para outros lugares. Então, nosso intuito é começar a dar um pouco de consultoria também, né? Para levar esse trabalho para outros lugares. Levar esse trabalho que você faz, né? E hoje você tem uma equipe com você? Tem. Hoje, de colaboradores para estudo do meio, eu tenho mais de 30 colaboradores com a gente, entre monitores, né, coordenadores, guias de turismo, e tem o pessoal que cuida dos meus animais em casa, né? Aí eu tenho 2 pessoas, uma no escritório da Buriqui e uma que trabalha também ajudando a cuidar dos bichos aqui. Ah, que legal. Deixa eu pegar um pouquinho o pequenininho lá. Deixa eu segurar ali um pouquinho. Deixa eu ver. Isso aí ele já é mais... Dá uma espinha mesmo, espinho. Isso que ele já tá bonzinho, né? Mas ele dá uns... Pega mesmo. E a gente tem junto uma filmagem com iguana, né? Tem um... Que idade tem a sua iguana? Eu tô com 2 iguanas lá que eu vou fazer 2 anos agora. Veio recentemente do criador. É um criador que a gente tem uma parceria, então quando precisa de répteis eles mandam para mim. Ele não para, né? Não para, né? Esse aí é... Quer andar, quer explorar. Olha lá para a câmera lá. Ou para aquela câmera ali também. Olha lá, vai lá com o seu pai. Isso aqui não para. Fofinho. E normalmente essa apresentação, quando você faz, né? Então, essa parte educacional, quanto tempo em média demora? Até para as pessoas também que... Então, normalmente, eu conheci do mundo animal, a gente leva 6 animais e dura em torno de apresentação mesmo uns 40 minutos, porque também não adianta a gente prolongar muito, que chega uma hora que a molecada perde um pouco o foco. Sim. Então, dura em torno de 40 minutos e depois a gente tem um momento de interação com os animais, né? Ali. Então, dura em torno de 1 hora e pouquinho, né? Depende também da quantidade de público, né? Quantidade de pessoa que está no público ali, o local que é. Mas normalmente essa média de tempo. De tempo. E aí, dependendo também da quantidade, a gente não faz essa parte de interação. Por exemplo, ano passado eu fiz um museu aqui em São Paulo que a gente fez 60 apresentações no mês. Foi do dia 2 até o dia 31, todo dia. E passava em torno de uns 400 pessoas por apresentação. Então, pelo volume... a gente fazia a apresentação e guardava os animais, não deixava ter interação de tocar, tudo para preservar o animal, né? Nosso intuito não é estressar o bicho. Isso, o intuito é mais na parte educacional. É o que eu costumo dizer, até com você quando a gente está trabalhando, né? Que é aquilo lá, é o tempo do animal. Não adianta querer forçar ou querer... Então, se vê que o bicho não está ali, não está gostando, a gente já afasta e deixa o bicho quieto ali, porque o intuito nunca é estressar o bicho, né? E sim manter o máximo ele confortável, né? Mesmo porque ele já está condicionado também, então ele está ali com você, já se sente mais à vontade, né? São animais que já estão acostumados, né? E você já conhece também, né? O animal, né? Então você já estão acostumados com o manejo, então é um bicho que não estressa muito. Você vê aqui, o ambiente todo ele está tranquilo, né? Eu queria ver com você agora, a gente tem muita gente, mas muita gente que segue nosso programa aqui. Queria que você falasse um pouquinho mais como você começou na biologia, que poderia deixar de conselho aqui, né, para quem quer se tornar um biólogo, né? Porque parece que a biologia
caiu em você, porque você já estava desde pequenininho, né? Mas não necessariamente você... Na época que eu comecei era um pouco mais difícil, né? Não existia internet, o acesso às coisas era difíceis. Tanto é que quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei um livro e as últimas páginas do livro eram endereços de zoológicos do mundo. E aí eu mandava carta. Naquela época você escrevia carta, o punho assim. E eu mandava carta para zoológicos do mundo inteiro. E aí esperava, demorava. Aí quando chegava uma carta de volta que respondia, era aquela alegria, né? Então era mais difícil. Você você queria conteúdo, você tinha que ir numa biblioteca ou ir atrás de pessoas, né, para fazer contato. Hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Você entra na internet e tem muita coisa fácil, assim como tem muita coisa ruim também na internet. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Mas é a persistência, né? Eu falo que são duas coisas, é persistência e o contato. Então, ir atrás de pessoas para fazer contato, fazer esse network e também persistir, porque assim, você vai ouvir bastante não, vai ser difícil, como qualquer profissão, e tem que querer. Né? E eu lembrei aqui agora, né? Não posso deixar você ir embora sem falar da sua experiência que foi na África. Então, não posso deixar de... eu tive algumas experiências bem legais na África. É um lugar que eu amo, né? Se pudesse, acho que eu morava na África. Mas eu tive em alguns lugares legais. Eu tive na República Democrática do Congo, onde a gente, ali na época, estava em guerra até. Então, a gente dormiu na cratera de um vulcão, que é o vulcão mais ativo da África, Nyiragongo chama. Tive a oportunidade de ver o gorila das montanhas nos 3 locais, né? Ruanda, Uganda e Congo, que só existe ali. Então, eu tive algumas oportunidades bem legais na África. Fora Kruger, né? Que é o básico da África, que também é... Não, dos gorilas eu vi ela chegando bem pertinho de você, né? Os gorilas das montanhas é um bicho que está extremamente ameaçado, né? Por causa de tráfico de animais, por causa da guerra do Congo. E ele só ocorre em uma região bem pequena ali nessa tríplice fronteira. Então é um bicho que é bem afastado mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ver nos 3 países ali. Teve a experiência ali. É um bicho sensacional, né? Um silverback, um macho alfa, bicho gigantesco ali, mas ao mesmo tempo é manso, né? E deve pesar quantos quilos? Acho que um silverback deve chegar ali a uns 300 quilos. Nossa. Brincando. E tem uma força descomunal. Então, mas ao mesmo tempo é um bicho que é manso, né? Manso assim. Ao contrário, por exemplo, de um chimpanzé, que é um bicho extremamente agressivo. A gente via de longe, assim. O gorila está perto de você ali. Se você não encarar ele, não demonstrar alguma coisa para ele que ele vai ter como medo, ele não vai fazer nada. Em questão de roupa, tem alguma restrição? Por exemplo, você vai estar lá perto deles. Tem alguma restrição que você se prepara para ir? Não, roupa não. O que acontece é assim, você não pode olhar olho no olho. Tá. Você não pode falar alto, não pode apontar. Isso são coisas que você não pode. Porque se você fizer isso, é como se você estivesse encarando ele. Né? E de vestuário que eles pedem só para colocar máscara, igual a gente usava na pandemia, porque é um bicho muito próximo, questão de organismo da gente. Então, de repente, a gente levar um vírus para um animal desse, você acaba devastando a espécie. Então, só mais esse cuidado. Agora, de vestimenta, não, assim. Né? Cheiro, não. na pele. O que acontece só é que, assim, quando você chega nos parques, você sai rastreando. Então, não tem uma trilha, igual o pessoal está acostumado a fazer, porque o bicho está indo no meio do mato andando. Então, você sai andando atrás dele. Teve um dos lugares que eu levei 3 horas e meia para chegar até a primeira família. É mesmo? Quebrando mato no peito, assim, porque o bicho vai andando, né? Não vai andando numa trilha que você chega na trilha. Tá lá, bonitinho. Eu levei 3 horas e meia. Esses que vocês chegaram perto, quantos tinham ali? Teve família, acho que a maior que eu fui foi em Ruanda. Eu acho que tinha 8 ou 9 gorilas. Tinha até acabado de nascer um dia antes ali, né? Porque eles são divididos em famílias. Aí chega um determinado tempo, um filhote sai, leva um pouco de fêmea e monta uma nova família, né? Então são bichos sensacionais, não tem o que falar. E nesse caso que você foi, nessa experiência, eles recebem muitos turistas? Então, em Ruanda e Uganda, sim. Ruanda e Uganda o turismo de observação de gorila é muito forte e é legal que acaba gerando dinheiro para a própria conservação. Agora, na República Democrática do Congo, não, porque é um lugar que está em guerra, né? Então, nem turismo tem. Então, é um lugar que, quando os gorilas passam para o lado de lá, não sabe o que vai acontecer. Então, na República do Congo, não tem turismo, não tem nada. Agora, em Ruanda, sim, e Uganda, sim. Movimenta bastante dinheiro, assim, para eles. Né? Gira tudo em torno deles. E deve ser uma emoção não tem o que gigantesca, falar. Né? Não só gorila, só de você estar na África vendo o elefante cruzando a frente de carro,
no Kruger, né? Girafa, vixe, Você já foi para sensacional. quantas vezes? Foram 5 vezes, acho que 5 vezes. Entre África do Sul e África Central, Etiópia, aqueles lados de cima. É a lá. minha próxima viagem. Aí Nossa. eu quero ir junto com você. Só esperar minha filha fazer 1 aninho para ir para lá. Batizado dela vai ser na África. Ela vai começar antes que você? Você Ah, começou com vai. 9, ela vai começar com 1. Vai, vixe. Não, mas deve ser incrível mesmo. Deve ser uma sensacional. experiência maravilhosa. E André, eu quero aproveitar que você está aqui. Como eu sempre falo aqui, né? A gente tem pessoas que seguem nosso trabalho, que gostam. A gente tem a felicidade de trazer sempre especialistas aqui, né? Para agregar, para fazer com que a pessoa que está em casa aí, nossos seguidores também que querem aprender um pouco mais desse mundo. Então, quero que você deixe as suas redes sociais aqui para a gente e dê uma dica para quem, como você mesmo falou aqui um pouquinho, mas aproveitar agora para falar. Então, quem quer ser um biólogo aí, como você falou aqui um pouquinho, mas deixa as suas redes sociais e quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, do que você faz, esse trabalho incrível, né, que você faz, fala aqui as suas redes sociais. Então, para ser um biólogo é o que eu falo, né? Hoje, para qualquer profissão, eu acho que a internet está aí com muita coisa boa, facilitou muito a vida, mas também tem que tomar cuidado com o que você faz, né? O que você pesquisa, com quem você vai estar vendo. Mas é o que eu falei, é persistência e vai ouvir bastante não, vai ser difícil, mas quanto mais difícil for, lá na frente melhor vai ser o resultado, eu costumo dizer assim, né? E quem quiser seguir meus trabalhos, tem o meu Instagram pessoal, que é André Buriqui, e o da empresa, que é buriqui.educacional. Né? Ali vai ter os meus 2 trabalhos ali, no meu dia a dia, vocês vão conseguir seguir lá. Que dá para acompanhar lá e ver você no dia a dia com dá para ver os animais, dá para ver as saídas de estudo do meio. Hoje mesmo a gente estava no Aquário de São Paulo, lá com a criançada, vendo o urso que nasceu lá, né? O filhotinho. Então vocês vão conseguir acompanhar a gente no dia a dia. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez aqui meu grande amigo André, ele que é parceiro também nas filmagens, quando a gente faz, quando você vê a gente lá com um bichinho, é ele Silvestre. que sempre que está com a gente, e um cara super de confiança. Obrigado, André. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Sempre que precisar, estamos aí. É isso aí. Pode contar com a gente. Então, fiquem ligados aí que no próximo episódio a gente vai trazer um outro convidado também muito, muito legal para vocês.